A cena está gravada na memória de todo brasileiro. O quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte, nos mostra um Dom Pedro I forte, montado em um cavalo branco e gritando nas margens do rio Ipiranga. É o momento mais glorioso da nossa história. Mas o que você não sabe é que essa imagem é, em sua maioria, uma invenção. O que aconteceu de verdade, nos bastidores do 7 de setembro, é uma história muito mais humana, cheia de pressões políticas, um cavalo que não era branco e, acima de tudo, uma mulher que mudou o destino do nosso país. Hoje, vamos desvendar a verdadeira história do Dia da Independência. Para entender o que aconteceu em 7 de setembro de 1822, precisamos voltar alguns meses no tempo. As tensões entre o Brasil e Portugal estavam no limite. As Cortes de Lisboa, que eram o parlamento português, já não viam o Brasil como um Reino Unido, mas sim como uma colônia a ser explorada novamente. Eles exigiam o retorno de Dom Pedro I a Portugal e queriam desmantelar todas as instituições brasileiras. Dom Pedro I, sob intensa pressão, respondeu de uma forma que mudou o rumo da história no famoso Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. Mesmo assim, a situação ainda estava incerta. A decisão final não estava nas mãos de Dom Pedro I, e sim nas mãos de uma figura crucial e muitas vezes esquecida, a princesa Maria Leopoldina. Inteligente, politizada e com uma visão clara do futuro, ela estava no Rio de Janeiro como regente, enquanto o marido viajava por São Paulo. Foi ela quem recebeu as últimas cartas de Portugal, com as ordens definitivas de recolonização. Leopoldina sabia que não havia mais tempo para negociações. A decisão tinha que ser tomada imediatamente. A história da independência é, na verdade, a história de uma carta que viajou a cavalo. Maria Leopoldina, no Rio de Janeiro, recebeu as correspondências de Portugal com a decisão final. Dom Pedro e a família real deveriam voltar imediatamente e o Brasil seria recolonizado. Sabendo que essa era a última cartada dos portugueses, ela não hesitou. Com a aprovação de José Bonifácio, um dos principais articuladores da independência, ela escreveu uma carta urgente para Dom Pedro I, que estava em sua viagem por São Paulo. Na carta, ela foi direta e clara. O Brasil está pronto para sua independência. Chegou a hora. Não há mais como voltar atrás, escreveu a princesa. A mensagem, levada por um mensageiro a cavalo, forçou a mão de Dom Pedro I. Sem essa carta, o que aconteceu em 7 de setembro poderia ter sido muito diferente, ou não ter acontecido naquele dia. A princesa Leopoldina, com sua decisão rápida e corajosa, garantiu que a história do Brasil seguisse um caminho sem volta. E então, chegamos ao momento icônico, mas que a história oficial distorceu. A cena não aconteceu com Dom Pedro I majestoso, de uniforme impecável e montado em um cavalo branco. A verdade é que ele estava em uma viagem de rotina, com uma comitiva pequena, e o local era uma estrada de terra, esburacada e enlameada, perto do riacho do Ipiranga. Além disso, ele estava montado em uma mula, o animal usado para longas viagens na época. Dom Pedro I e seus homens tinham acabado de passar por uma noite difícil, estavam cansados e com diarreia por causa da viagem. Quando o mensageiro chegou, ele entregou as cartas de sua esposa e de Portugal. Dom Pedro I, que já vinha sentindo as pressões, leu as notícias e se viu sem alternativa. Foi então que ele, de forma impulsiva, tomou a decisão. Não houve um grito poético, mas sim uma declaração de fúria e de alívio. Ele tirou de seu chapéu as fitas azuis e brancas, que simbolizavam Portugal, e as jogou no chão, declarando a separação. As palavras exatas são debatidas, mas o que importa é a atitude. Ele não era um herói de quadro, ele era um homem de carne e osso, reagindo a um ultimato. Apesar do momento heróico da história, a independência do Brasil não foi uma revolução popular, mas sim um acordo entre as elites. Os grandes fazendeiros e comerciantes já tinham poder econômico e não queriam mais dividir suas riquezas com Portugal. Dom Pedro I, com a declaração de independência, uniu esses interesses em torno dele, garantindo a sua coroa. Por isso, a mudança de regime no Brasil foi pacífica, ao contrário das violentas guerras de independência na América Espanhola. O Brasil se tornou independente, mas a estrutura social, com a escravidão e o poder nas mãos de poucos, se manteve intacta. A independência garantiu a unidade do vasto território, evitando que o Brasil se dividisse em pequenas repúblicas, como aconteceu com os vizinhos. A verdadeira história do 7 de setembro nos ensina que a nossa independência foi um processo político e econômico. A imagem heroica foi criada depois, para dar ao Brasil a sua própria lenda de fundação. Se a independência do Brasil em 7 de setembro foi, em sua maioria, um ato político, o que veio depois foi uma guerra real. Enquanto Dom Pedro I declarava separação no Ipiranga, muitas províncias do país,
principalmente no norte e nordeste, como a Bahia e o Pará, ainda tinham fortes focos de resistência de tropas portuguesas. Foi nesses lugares que a independência foi conquistada com sangue e batalha, e não com um simples grito. A guerra pela consolidação da independência é a parte mais heroica da nossa história, e foi onde surgiram figuras como a lendária Maria Quitéria. Vestindo-se de homem para poder lutar, ela se juntou ao exército e se tornou uma heroína na luta pela independência da Bahia. Ela e outros patriotas lutaram por meses contra os portugueses, garantindo que a unificação do Brasil fosse real. As lutas na Bahia, no Pará e em outras províncias mostram que, por trás do momento do 7 de setembro, havia uma guerra de verdade, que só se consolidou depois de muito esforço e sacrifício. Se as lutas em terra firme foram cruciais para a consolidação da independência, a guerra no mar foi a que garantiu a vitória completa. As tropas portuguesas controlavam pontos estratégicos no norte e nordeste, mas eram abastecidas e reforçadas por uma marinha poderosa. Para que a independência fosse real, o Brasil precisava dominar o oceano. O problema era que o Brasil não tinha uma marinha, e os marinheiros portugueses eram leais à sua pátria. A solução, que mostra a pragmática política dos bastidores da independência, foi a contratação de mercenários estrangeiros. O nome mais famoso é o do lendário almirante britânico Thomas Cochrane, um gênio da guerra naval com uma reputação de ser audacioso e um pouco rebelde. Com a ajuda dele e de outros oficiais, o Brasil montou uma frota naval e lançou uma campanha de bloqueios e perseguições. Sem a ajuda de figuras como Cochrane, que usou táticas de guerra psicológica para forçar a rendição de guarnições portuguesas em cidades como Belém e São Luís, a independência brasileira teria sido muito mais longa e sangrenta. A guerra estava vencida, mas a independência ainda não era oficial. Portugal se recusava a reconhecer o Brasil como um país soberano, o que impedia o Império de se relacionar comercialmente com o resto do mundo. A solução para esse impasse veio, mais uma vez, dos bastidores da política e da diplomacia. Para que Portugal reconhecesse a independência, o Brasil precisou pagar uma enorme indenização. O valor negociado em 1825 foi de 2 milhões de libras esterlinas, uma fortuna para a época. O dinheiro, que o Brasil precisou pegar emprestado de bancos em Londres, foi usado por Portugal para quitar dívidas que eles tinham com a Inglaterra. A nossa independência, que na história oficial é tratada como um ato de heroísmo, foi, na verdade, uma transação financeira gigantesca. A liberdade do Brasil custou caro, e a conta foi paga em dinheiro, selando um acordo que garantiu nosso lugar no cenário internacional. A história do 7 de setembro é muito mais do que um grito. É a história de uma carta que viajou a cavalo, de uma imperatriz que foi decisiva para o futuro do Brasil, de uma guerra no mar, de mercenários estrangeiros e de um acordo financeiro milionário. O quadro icônico de Pedro Américo não mostra o que aconteceu de verdade, mas, em certa medida, ele mostra o que o Brasil queria ser: um país com um herói forte, em um momento de glória. A verdadeira história nos ensina que a independência não foi um ato de heróis em uniformes impecáveis, mas sim um processo complexo, com seus próprios bastidores. E a nossa lenda não está em um único grito, mas na união de forças que garantiu a unidade de um território tão vasto. A nossa verdadeira história é mais humana, mais real, e por isso, muito mais fascinante.